Olá, o Direito Sem Fronteiras retoma a série sobre o processo de colonização pelo mundo. No programa anterior, falamos da colonização que Portugal, Espanha, Itália e Alemanha promoveram em países como Angola, Guiné Equatorial, Somália e Namíbia. Neste programa de hoje, vamos nos concentrar no papel que Inglaterra, França, Holanda e Bélgica exerceram em países como Egito, África do Sul, Gana, Marrocos, Argélia e Congo Belga. Vamos acompanhar uma pequena reportagem. Inglaterra e França chegaram à África depois de Portugal e Espanha, mas colonizaram um número muito maior de territórios. A França dominou e explorou 20 países, principalmente no norte e no noroeste do continente, como Marrocos e Argélia. Já a Inglaterra colonizou 18, espalhados por quase todas as regiões, entre eles o Egito e a África do Sul. A Bélgica tomou a área conhecida como Congo Belga, que hoje corresponde à República Democrática do Congo, a Ruanda e ao Burundi, que impôs um dos regimes mais cruéis da história da colonização. A Holanda se impôs na Colônia do Cabo, hoje parte da África do Sul, e no território que corresponde a Gana atualmente. A independência da maioria desses países só foi possível nas décadas de 1960 e 1970. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com Maibel Sulamita, doutoranda em História pela Universidade Federal Fluminense e especialista em relações étnico-raciais pelo Cefet do Rio de Janeiro. Ela também é coordenadora da comunicação da rede NAMI. Também está conosco o doutor Alexander Lemos de Almeida Gebara, professor de História da África na Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Professor Alex, muitas das expedições científicas e também das missões religiosas enviadas à África a partir do século XV são apontadas como missões precursoras para se avaliar as riquezas a serem exploradas pelos países colonizadores. Até que ponto isso é real? As expedições missionárias, quer dizer, a presença missionária no continente africano, no século XVI, no século XVII, estava envolvida com a política coeva, ou seja, com as relações entre a Europa e a África, e essas companhias, os jesuítas especialmente, estavam envolvidos também no tráfico transatlântico de escravizados, na escravização no interior do continente africano, mas são várias as confissões, quer dizer, além dos jesuítas, você tem os capuchinhos, e, entre outros, né, e cada um deles tem uma relação específica com os estados africanos e também com os estados europeus. Então, é uma pergunta muito vasta, mas, de fato, as companhias, a Companhia de Jesus esteve envolvida no tráfico atlântico escravizados, na produção de riquezas no interior do continente africano. Agora, as expedições científicas, que são específicas já do final do século XVIII, mais especificamente ainda ao longo do século XIX, essas sim são precursoras e em busca das riquezas no interior do continente africano. Maibel, a gente sabe que a Revolução Industrial, em parte, foi financiada pela exploração da África, mas em que medida ela contribuiu não só para a Revolução Industrial, mas para a própria evolução do capitalismo? Eu acredito que não é nem em parte, eu acho que é como um todo, né? O colonialismo, ele financia, né, a Revolução Industrial, né? Primeiro a gente fala um pouco mais da Inglaterra, né, porque, como diria a maioria dos historiadores, aponta, né, a Inglaterra como essa pioneira na Revolução Industrial. O Hobsbawm até vai falar que a Inglaterra sentia essa solidão do pioneirismo, né, por ser a primeira. Mas o colonialismo, ele tem total ligação, porque é ele que vai dar base para essas potências se desenvolverem tecnologicamente, né? Então, se a gente pensar em todo esse desenvolvimento tecnológico desse período, ele foi permitido por esse acúmulo de riquezas conseguidos através da colonização, né? A Inglaterra, principalmente, a gente tem, né, essa ideia da Inglaterra mais benevolente, né, por abolir o tráfico e cobrar isso de outras nações, mas a Inglaterra também tem sua história pautada na questão da escravidão, na exploração dessas colônias. Então, esse desenvolvimento, claro que tem características específicas do porque a Inglaterra foi a pioneira nessa Revolução Industrial, mas é o colonialismo que dá base para essas potências poderem se desenvolver, poderem criar
essa formação da classe burguesa, esse interesse em desenvolvimento no mercado, e dar essas bases para o próprio capitalismo, né? E eu acho também, o Malcolm X, ele também fala que não existe, a frase dele, deixa eu só conferir aqui, a frase dele é que não existe capitalismo sem racismo, e o racismo também está dentro dessa base do colonialismo. Mais do que essa questão financeira, né, que o colonialismo ampara, né, esse desenvolvimento da Revolução Industrial, o racismo ele também vai operar como uma dessas bases para proporcionar esse desenvolvimento do capitalismo. Porque o capitalismo ele se desenvolve e ele também assim se adapta às bases que o próprio colonialismo propôs, né? Que é essa hierarquia entre os territórios, né? A questão da raça como um aparato científico nesse período, apesar de hoje a gente falar raça no sentido mais sociológico, nesse período a raça também vai atuar como algo que dá bases para esse desenvolvimento do capitalismo e principalmente a exploração das colônias, né, principalmente no continente africano. Então, para mim, a relação é direta, né? O colonialismo ele financia esse capitalismo e também dá suporte para que ele se desenvolva a partir da exploração desse mercado, a criação do mercado interno, porque as colônias também, além dessa exploração da matéria-prima, elas também serviram como um mercado consumidor. Então, ele dá todo esse aparato para que o colonialismo e, por fim, o capitalismo se desenvolva. Alexa Maibel citou algumas características do colonialismo praticado pela Inglaterra. Eu lhe pergunto, ele foi diferente do que praticou a França e outros países? Bom, primeiro a gente tem que entender que quando a gente fala em colonialismo na África, nós estamos falando, grosso modo, a partir do final do século XIX, tá? Algumas diferenças com relação à cronologia. Por exemplo, se a gente pegar as colônias, a atuação portuguesa na África, ela data do século XVI, mas as regiões colonizadas eram muito, muito pequenas, apenas enclaves costeiros, né, com um ou outro centro administrativo mais ao interior, mas há um debate historiográfico se é possível ou não chamar aquelas regiões de colônias, porque a interferência administrativa portuguesa na região como um todo ainda era muito pequena. A partir do século XIX, a coisa muda, né? A partir de 1830, com a França na região da Argélia. Depois, no final do século XIX, a colonização atinge praticamente todo o continente, com pequenas exceções. E em termos discursivos, ideológicos, por assim dizer, o colonialismo britânico tem uma diferença com o colonialismo francês. Então, o colonialismo britânico, a partir da experiência da ocupação da região onde hoje é a Nigéria, especialmente da região norte de onde hoje é a Nigéria, o administrador, naquele momento, no final do século XIX, no começo do século XX, chamava Frederick Lugard, o administrador da colônia britânica da Nigéria. E ele desenvolveu uma tese que era a ideia da colonização indireta, do governo indireto, ou seja, a utilização das autoridades africanas locais como intermediários para o controle da população, do território e da expropriação do trabalho da população africana. E essa tese da colonização indireta, do governo indireto, ficou famosa e colou, digamos assim, na ideia da colonização britânica em todo o continente africano. E, por outro lado, a França tinha uma outra ideologia colonial, que era a ideologia teórica, e tudo isso é ideológico e teórico, tá? É a ideologia da assimilação, ou seja, a ideia de transformar os africanos em cidadãos franceses ou civilizá-los, civilizá-los aqui entre aspas, né? Aproximando da vivência europeia, da cidadania europeia. Claro que tudo isso é muito geral e nem a França atuou no sentido de assimilar a população africana em geral e nem a Grã-Bretanha atuou no sentido do governo indireto em todos os lugares. De fato, o que aconteceu é que variou regionalmente de acordo com as capacidades produtivas
e as condições de exportação que as regiões africanas ofereciam. Então, por exemplo, na região onde hoje é a Nigéria, já havia uma grande exportação de azeite de dendê, que é óleo de palma. Portanto, houve pouca interferência, inicialmente, nas formas de produção e de exportação agrícola da região da Nigéria. Em outros lugares, como no Quênia, houve um assentamento britânico, branco, né, de população britânica, mais importante. E aí sim houve uma interferência maior. Então, quando a gente pode falar na Nigéria em controle indireto, em governo indireto, no Quênia, a interferência governamental, a interferência administrativa britânica é muito mais direta, né? Então, tradicionalmente, se pensa em uma dicotomia entre as formas de colonização britânica e francesa, um governo indireto e um controle direto. Mas, na prática, isso depende muito da região da onde a gente está falando, né? Especialmente da capacidade produtiva exportadora antes da colonização e também da incidência de colonização branca naquela região. Então, onde tem mais colonização branca, onde tem imigração da metrópole para a África, o governo vai ser mais direto e a interferência vai ser maior. Onde tem menos, o governo vai ser mais indireto, a administração e a interferência vai ser menor, por assim dizer. Então, é muito difícil você falar em termos mais gerais, mas a tendência é falar hoje em colonialismos no plural, justamente porque ele assume formas muito diferentes em diferentes lugares na África, né? Sempre com o mesmo objetivo, que é expropriar o trabalho, a soberania e a terra da população africana. Bem, nós vamos fazer agora um breve intervalo, mas eu quero deixar uma pergunta no ar para a Maybel responder na volta, ainda nessa linha que nós estávamos abordando agora, sobre a diferença entre os tipos de colonialismo. E, no caso, a pergunta é, 4 dos principais países da África atualmente, o Egito, a Nigéria e o Quênia, citados pelo professor, e ainda a África do Sul, passaram por colonização inglesa. O que explica isso? Esses países hoje terem mais importância dentro da África? Tem alguma relação com o tipo de colonização que receberam ou não? Logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras volta já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje estamos falando da colonização de Egito, África do Sul, Gana, Marrocos, Argélia e Congo Belga, exemplos de países colonizados por Inglaterra, França, Holanda e Bélgica. No bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para a Maybel responder. 4 dos principais países da África atualmente, o Egito, a Nigéria, o Quênia e a África do Sul, foram colonizados pela Inglaterra. Há alguma coisa em comum entre os 4? Eu acho que, como o próprio professor falou, a gente fala de colonialismos, né? Apesar dos 4 países terem sido colonizados pela Inglaterra, você vai ter uma série de especificidades de acordo com os países, né? A gente não pode pensar que só porque é uma colonização se deu da mesma maneira nesses territórios, né? A gente vai ter questões importantes de cada um deles. Quando a gente fala do Egito, a gente está falando de um local muito estratégico, se você pensar pelo Canal de Suez e por outras questões. A gente está falando de da segunda maior economia nesse momento. Então, ele vai ter essas relações que vão ser trazadas por essa importância, né? A Inglaterra, claro que ela estava interessada nesses locais estratégicos. Não é à toa que vai ver essas disputas de território, né, por esses motivos. Você vai ter a Nigéria também como local de muita importância política, né, dessas discussões mais ideológicas, elas vão estar presentes. Então, ela tem essas relações que envolvem, né, a colonização britânica, mas também as próprias especificidades do local, né? Então, elas vão assumindo essa importância durante o colonialismo, mas também posteriormente às suas independências, né? Elas vão ter essas... E quando a gente fala de independência, a gente também não pode limitar que não existe mais nenhuma relação entre a Inglaterra e esses locais, muito pelo contrário.
porque você vai ver a presença, né, houve a migração, né, de muitos europeus para esses lugares, e europeus que se basearam, assumiram poderes políticos, né, que determinavam essas relações. Então, a gente também tem que pensar nessas especificidades de cada país a partir da sua colonização. Alex, o que foi exatamente a Conferência de Berlim? Foi um momento decisivo na colonização da África e eu pediria que você explicasse. Foi um momento decisivo, sim. Embora, como todo marco histórico, né, a gente entenda que a colonização não começou exatamente ali, mas que aquele foi um marco decisivo. Essas interpretações são muito variadas sobre a Conferência de Berlim, mas alguns autores vão sugerir que a Conferência de Berlim vem para solucionar um problema diplomático intra-europeu, ou seja, para reequilibrar o balanço de poder dentro da própria Europa após mudanças muito importantes na segunda metade do século XIX, né, com as unificações que vocês já mencionaram, além da expansão industrial de outras potências que não a Grã-Bretanha. Enfim, então, essa é uma das interpretações. A outra interpretação é de que a Europa precisava, a partir daquele momento, de áreas mais amplas de fornecimento de matéria-prima e também de construção de mercados consumidores. Então, foi um movimento imperialista para incluir esses estados, essas regiões dentro da área de influência europeia. Enfim, há uma série de interpretações que levam ao ponto da Conferência de Berlim em 1885 como um ponto limite para resolver as disputas entre as potências europeias, tanto na geopolítica europeia, mas também no território africano. Maybel, vieram a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e, por fim, já na década de 1960 e até na década seguinte, 1970, vieram as implosões dos vários sistemas coloniais montados por esses países que nós citamos. Eu lhe pergunto, o que foi exatamente que terminou, pelo menos, com o colonialismo formal? O processo de descolonização da África, né? A gente aponta principalmente entre a década de 60 e 70, mas esse processo não acontece de uma hora para outra, ele já vinha sendo construído, né? A gente está vivendo um momento pós-Segunda Guerra Mundial e eu acho que isso é bem importante porque isso enfraquece muito a imagem do homem branco, né? Ele desmonta um pouco dessa invencibilidade do homem branco, né? Então, você tem esse enfraquecimento. Então, a África, o continente africano como um todo, vai ver o homem branco, de certa forma, fracassado, né? Nesse pós-guerra. Então, ele vai começar esses movimentos, principalmente nacionalistas da África, que vão começar a pensar a partir de si próprios mesmo, e a gente vai ter nesse momento de ideologias muito importantes como o panafricanismo e a negritude, que são movimentos que não são criados no continente africano, mas são criados fora do continente africano por africanos, né, que já tinham essas relações. Principalmente se a gente fala da negritude, a gente vai estar falando muito de estudantes africanos que estavam em Paris nesse momento estudando. Então, você vai ver esse processo de libertação pensando a África por ela, né? E também de uma unidade africana. Então, você vai ter, a partir da década de 60 e 70, esses processos. Vão ter várias lutas, né, por essa liberdade. A gente também não pode achar que, durante todo esse tempo, o continente africano e essas colônias foram passivas. Muito pelo contrário, a gente vai ter essas lutas por liberdade desde muito antes desse período de libertação, de descolonização, né? Mas eu acredito que com o pós-guerra, ele frustra muito nessas questões do homem branco e desse ideal civilizatório que era aplicado até na hora. Então, você vai ter países que vão ter sua independência, vão ter presidentes africanos, que é muito importante nesse período, né? E que vai trazer novas questões para esses territórios, né? Questões centrais, as questões do racismo também vão aparecer com maior clareza. Também a gente não pode achar que essa descolonização é um rompimento total, né? Muito pelo contrário, existem essas relações, até porque esses países independentes, para serem independentes, precisavam de relações com outros locais, tanto com a metrópole quanto com os outros países, né? A gente vai passar daí para um momento de Guerra Fria, onde
era necessário uma tomada de posição, né? Havia um interesse comercial, de relação internacional preciso, mas foi nesse período que a África começa a se pensar, né, por si só e ver esses processos. Alguns processos aconteceram antes, alguns depois, né? A gente não vai falar aqui especificamente de cada um, eu acho que cada país vai ter o seu processo de independência, o seu processo de descolonização, com várias diferenças, mas é a partir desse momento que a gente vai ver esse enfraquecimento do imperialismo, né, dessas grandes nações europeias, e vai começar a se pensar a África de outro jeito, né, com movimentos populares, com revoltas. Algumas independências aconteceram de forma muito sangrenta, o caso da Argélia é bem emblemático, se a gente pensar. Vai ter outras regiões que vão haver acordos assim, mais pacíficos, aqui muito entre aspas, mas vão haver relações, firmação de tratados, acordos, em outros casos de maneira mais violenta, né? Mas você vai ver a partir principalmente da década de 60 e 70 essa descolonização sendo feita da África, e pensando a África mesmo, no caso do Senegal, do Leopoldo Senghor, que a gente tem uma experiência muito interessante, né? Que ele traz a negritude como para o plano político mesmo do país, e exaltando essa negritude como algo diferencial para um governo que podia ser diferente pós-colonial. E, Maybel, em que medida a situação que a África vive hoje, as dificuldades, a pobreza, a miséria e outras, tem a ver com essa história? Em que medida? Porque, evidentemente, há ligação. Eu cito um momento traumático, por exemplo, que talvez possa servir de referência, que é a atuação da Bélgica no chamado Congo belga. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. A gente tem consequências disso, inevitavelmente. A gente não pode achar que um processo que durou séculos e séculos não vai deixar suas marcas e cicatrizes. Eu acho que o continente africano ele tem essas marcas e cicatrizes, mas também, claro que assim, o que se espera que a gente fale é da pobreza, das questões das guerras civis no continente africano, que foram possibilitadas, sim, pelo colonialismo e pelo imperialismo, porque a gente, até o professor Alex, ele falou um pouco, né, dessa Conferência de Berlim, que muita gente chama da partilha da África, né? Isso vai trazer uma série de questões geográficas para esses grupos que estavam ali, porque quando a gente pensa em divisões artificiais, elas não estavam levando em considerações etnias desses grupos, relações, acordos. Então, você vai ter uma série de conflitos causados por esse período, por essas divisões artificiais. Você vai ter a fome, é claro, você vai ter a pobreza, mas também eu acho que uma das grandes marcas, né, e consequências do colonialismo é também essa visão estereotipada que a gente tem da África. Porque o colonialismo é isso. Quais são as consequências? É fome, é pobreza, é doença. Eu até numa aula, uma vez, a gente foi falar sobre a história da África, os alunos dizem que a primeira coisa que vem na cabeça é pobreza e AIDS. Então, eu acho que esses discursos coloniais também são consequências dessas visões estereotipadas de como se a África fosse uma coisa só, e na verdade a gente está falando de um continente muito grande, com diversas especificidades e complexidades, que tem, claro, suas questões e consequências do colonialismo. Óbvio que todos os saques, exploração, isso trouxe para a África atual muitas questões, mas é também uma visão muito estereotipada que a gente carrega, como se o continente africano fosse só isso, fome, e fosse sempre assim, né? A gente não passa por outras visões e discussões. E eu acho que é isso que as teorias pós-coloniais também vêm querendo desconstruir, nessa visão também só estereotipada desse continente. Alex, cabe reparação? Cabe reparação. Como? E de diversas formas, né? Mas eu diria que talvez a principal postura hoje que devesse ser adotada por parte dos governos africanos, inclusive, não apenas em termos da reparação, porque quando a gente fala de reparação desde o tráfico de escravizados, mas especialmente do período colonial, há uma expropriação violenta, né, das riquezas do continente africano, do trabalho dos africanos, há uma destruição, ou pelo menos uma tentativa de destruição das estruturas tradicionais de poder no continente africano, em parte dele, mas especialmente após os processos de independência, a situação dos países africanos pós-independência e essa imagem de guerra,
essa imagem de guerra, de fome, de violência, etc., ela tende a ser transmitida como uma imagem única no continente africano que não tem outra coisa. A gente tem que tomar cuidado com isso, mas também a gente tem que perceber que, de fato, é um continente com muitos conflitos, de muitas guerras civis, muitos conflitos interétnicos, muita pobreza e uma desigualdade social muito violenta. Uma parte disso é responsabilidade dos governos africanos pós-independência, mas a maior parte disso não é responsabilidade necessariamente desses governos, mas sim das condições geopolíticas internacionais pós-independência. Então, a crise da década de 70, quando a gente vai acompanhar, tem um texto de um autor italiano chamado Giovanni Arrighi, A Crise Africana, chama. Ele vai mostrar que, após as independências em 1960, há um período de crescimento e de diminuição da desigualdade, inclusive até o início da década de 70. Mas com a crise do capital na década de 70, a crise do petróleo e especialmente após o consenso de Washington de 81 e a política neoliberal implantada tanto nos Estados Unidos quanto pela Grã-Bretanha, as condições de financiamento do Estado africano dos estados africanos passam a ser absolutamente cruéis e altamente endividatórios, ou seja, os estados começam a se endividar muito e não ter condição de investimento em infraestrutura, em saúde, em educação. Isso congela a capacidade desses estados de se desenvolver no sentido de igualdade social, de infraestrutura, etc., etc. Então, digamos, em termos de reparação hoje, o que seria interessante? O cancelamento da dívida. Simplesmente esses estados africanos poderiam optar por moratória da dívida. Se eu não pago mais, né? E a partir daí conseguir se reestruturar economicamente em termos infraestruturais. E aí a gente vai falar, mas ora, como assim vai deixar de pagar a dívida? Isso não pode acontecer. Mas isso já aconteceu na história com a Alemanha, com a França e com vários outros países europeus que deram moratória e deixaram de pagar suas dívidas. Entendeu? Então, quando a gente pensa nessa situação, eu digo que cabe reparação, sim. E a primeira reparação possível seria renegociar essas dívidas que foram feitas em condições absolutamente excruciantes, ou seja, retirando excedentes, que continuam retirando excedentes do continente africano mesmo após a colonização. Então, a reparação não é só cabível, ela é necessária e fundamental para que a gente tenha uma diminuição da desigualdade global, não apenas dentro dos Estados africanos, mas uma diminuição global da desigualdade. Bem, nós chegamos ao fim desse Direito Sem Fronteiras e queremos agradecer a participação dos professores Maybel Sulamita e Alex Gebara. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.